Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma conversa de milhões. E essa conversa de milhões hoje é com Michel Magalhães. Ele que é um grande amigo, ele é um empresário, um coaching. Ele é bacharel em direito também, né, Michel? Exatamente. Michel está conosco aqui, vai passar um pouco de conhecimento, um pouco do aprendizado que ele teve ao longo da vida, um pouco das dificuldades e um pouco de solução também, né? Que o pessoal vem aqui assistir nosso podcast, nosso esporte, para ver solução. Ele quer melhorar a vida dele, né? Alguns são curiosos, né? Mas a maioria quer melhorar a própria vida, né? E aí, Michel Magalhães está aqui conosco. Michel, obrigado por você estar aqui conosco. Fico muito feliz pelo convite. Que agradeço. Você que veio lá de Teresina para São Luís só para conversar um pouquinho conosco aqui, né? Claro, vida. E isso aí, cara. Será bem-vindo ao nosso podcast aí. Muito obrigado, doutor. Eu ia te convidar hoje para você contar da sua história de vida, do seu conhecimento. Fala um pouco mais de você, Michel. Bora lá. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, tá? Pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que se estamos aqui hoje é porque Deus permitiu isso em algum momento, né? Então, que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Criador, que permitiu que a gente estivesse aqui. Depois, doutor, quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui. Tenho muito respeito, muita admiração pelo senhor, tanto como pai, como empresário, como gestor, como líder. Então, pode ter certeza que eu aprendo muito mais do que ensino. Eu sou Michel Magalhães, eu sou treinador comportamental, trabalho como coach executivo, coach business, trabalho como mentor de comunicação, conselheiro empresarial, trabalho também como headhunter, nós somos caçadores de talentos para algumas organizações. Eu costumo dizer, né, doutor? Eu não nasci palestrante, não nasci treinador, não nasci master coach, foram habilidades que eu tive que desenvolver com o tempo. Então, quando eu era mais novo, meu sonho era ser policial. Então, meu sonho era ter o distintivo aqui no peito, colete à prova de bala e fuzil na mão, né? Essa era o meu sonho, a minha ideologia do que eu acreditava que era o certo para mim. Muda. Exatamente. Mas Deus sabe o que faz. Então, se eu não seguir a carreira policial, Deus sabia que tinha um propósito muito maior para mim. Às vezes dá uma vontade ainda de. Eu sou louco, eu sou apaixonado por arma, apaixonado por faca, espada. O que tiver como coisa tática, eu sou apaixonado, eu tenho esse encanto, né? Mas assim, Deus sabe o que faz. E eu digo que essa carreira que eu construí não foi uma carreira que eu desenhei lá atrás, não fazia parte do meu planejamento de vida. Mas Deus arquitetou, Deus construiu e aqui estou eu. Mas como é que eu cheguei aqui, né? Eu comecei minha carreira empresarial fritando hambúrguer em chapa de trailer, né? Exatamente. Tinha muita vergonha de trabalhar com pessoas. E meu pai chegou para mim e falou assim: meu filho, vamos ganhar um dinheirinho ali comigo, vem trabalhar comigo. Preciso de uma pessoa para atender aqui no trailer, perguntar qual o sanduíche que a pessoa quer. Vai queimar o braço na chapa. Já, algumas vezes. O melhor é eu sair de lá com a roupa e com o cabelo só a gordura, né? A pessoa que foi chapeiro nunca mais esquece. Soltou o braço e. Aquela queimada na hora, né? Queima. É terrível. Mas assim, o que eu aprendi, o que eu tirei de bom, né? Eu aprendi a lidar com pessoas. Então, muita gente fala assim, é mais fácil lidar com bicho do que com gente. Depende. Já ouviu isso, doutor? Depende. Mas por que as pessoas falam isso? Porque as pessoas não vêm com manual de instrução. Então, cada ser humano tem a sua peculiaridade, tem a sua diferença. E nem todo mundo é igual, as pessoas são completamente diferentes. Então, as pessoas muitas vezes não querem pagar o preço de saber lidar com essas pessoas de maneira diferente. A gente fala, né? Tratar os desiguais de maneira desigual. Não adianta querer tratar todo mundo de forma igual, né? Cada pessoa tem seu gosto, tem sua vontade. E lá nesse trailer, eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu aprendi a lidar com um pouco da rejeição. Quando você chegava, mostrava um cardápio para alguém e a pessoa talvez virasse a casa e dava uma boa noite, uma boa tarde. A pessoa fechava a cara, talvez não tivesse um dia tão bom. Então eu comecei a aprender a lidar com a rejeição. Eu comecei a aprender a lidar com o não. Eu aprendi a lidar com muitas vezes um olhar torto, um olhar estranho. Só que 17 anos, 16 anos, eu queria o quê? Eu queria namorar, eu queria sair, eu queria curtir a vida e eu não tinha grana. Tem que primeiro trabalhar, né? Não, né? Ninguém já. Fazer. Porque tem a diferença, né? O brasileiro fala muito a mentalidade, ganhar dinheiro. Tem hora que ele recebe fala. O vício de linguagem, né? Já o americano, ele fala make money, fazer dinheiro. Inclusive, o americano trabalha pela hora, que é uma coisa que eu admiro muito. Até costumo dizer, né? O maior orgulho que eu tenho na minha vida é de nunca ter tido a minha carteira assinada.
Então, eu tenho mais de 20 anos empresarialmente falando, e desses 20 anos até hoje eu nunca tive minha carteira assinada. Nem tenho minha carteira de trabalho. Eu tive minha carteira com 13 anos de idade. Olha aí. Ela Antes podia, né? Com 14 anos eu queria, 15, 16, 17, eu queria registrado. Nunca fui até hoje. Tá guardado na minha carteira, eu não quero. Desde os 20 anos eu não queria mais, não quero. Mas tá guardado lá, uma lembrança, uma boa recordação. E o motivo do natural empresário muitas vezes é isso, né? Ninguém queria ter registrado, ele tirou o nome, velho. Ninguém falou que era impossível, esse é uma forma que... Você é raiz, né? E hoje nem pode mais falar de uma criança trabalhar, né? Porque aí já está infringindo regras, e aí vamos entrar na chata da criança e do adolescente. Uma coisa que eu talvez não concorda, né? Concordo, porque desde criança eu sempre fui trabalhador, sempre peguei meu pai, ajudei meu pai, catava folha no quintal, fazia as coisas. Porque criança tem que aprender, né? A gente aprende trabalhando. E a própria Bíblia fala que o homem que não trabalha não é digno nem de comer na mesa de quem trabalha, né? Então eu acredito que o trabalho dignifica o homem. Então eu comecei ali a lidar com as pessoas, comecei a aprender, abri meu primeiro negócio com meus 18 anos, abri um bar e restaurante. Deu certo e não Uma deu certo. experiência do trailer. Você não falou, vou fazer o meu negócio. Meu pai me chamou, falou assim, vamos lá, vamos entrar juntos. Eu falei, vamos, eu quero encarar essa oportunidade. E aí eu comecei a trabalhar com o mundo de empreendedorismo. Foi bom porque eu ganhei dinheiro, né? Eu queria sair, eu já tinha dinheiro ali para sair, para brincar, para me divertir. Comecei as minhas primeiras namoradinhas naquela época. Também, né? Exatamente, aprendi a ter risco. Mas também aprendi que o mundo dos negócios não são tão fáceis, né? Como a gente pensa. Na teoria é muito fácil. Ah, vou colocar um bar, um restaurante, vou botar mercadoria e vai vender. De fato, vendia. A gente vendia. Para trabalhar. A gente não sabia que... A gente vendia bem. Dos funcionários. Só que eu não entendia que eu tinha que trabalhar 24 horas, né? Então eu acordava pensando no negócio, ia dormir pensando no negócio. Às vezes eu ia dormir e pensando assim, eu acordava de repente, meu Deus, esqueci o pedido do cliente da mesa 12. Meu Deus, são 2 horas da manhã, o pai já fechou faz muito tempo. Mas eu aprendi a ter responsabilidades, né? E aí, depois de lá, eu coloquei uma fábrica de material de limpeza, tive um sócio, aprendi a ser roubado por um sócio, né? Ainda não sabia como era. Tive uma experiência horrível. Na lanchonete você não foi roubado? Fui. Ou então, você não percebeu que foi roubado, você só foi descobrir lá? Eu já era roubado. Uma coisa que você me falou uma vez que me marca muito profunda, né? Assim, a certeza que eu tenho que todo dia alguém me rouba. E eu aprendi logo desde cedo, né? Mas assim, a certeza que eu tenho todos os dias tem alguém me roubando. Misericórdia. E a outra certeza que eu tenho é que o nosso trabalho tem que fazer 3 coisas, né? A primeira é vender, a segunda é vender, e a terceira é vender de novo. Novamente, vender de novo. Vender de novo, para cobrir esses rombos aí que tá tendo. É isso mesmo. E aí, só que agora eu fui roubado, foi de tudo, né? Nessa empresa de material de limpeza que a gente abriu, o sócio simplesmente levou tudo, virou as costas para mim e nem se despediu de mim. Tem que sair correndo mesmo, né? Primeiro, eu não tinha maturidade emocional, ainda não tinha discernimento, eu não tinha técnica para lidar com pessoas. A vontade que eu tive mesmo foi de fazer besteira, mas graças a Deus a gente conseguiu passar, sobrevivi. Aí eu pensei assim, empreender não é para mim, agora eu vou estudar. Foi quando eu decidi fazer direito, sentei na cadeira, passei ali 5 longos anos na faculdade de direito, porque eu pensava que para mim ser rico eu tinha que ser doutor. Aí eu vou virar delegado de polícia, eu vou virar promotor, eu vou virar juiz, eu tenho que ser autoridade, porque vão me chamar de doutor. Certo. Só que no meio do caminho, né, também percebi que o mundo do direito não era só flores. Também tinha muito percalço, tinha algumas coisas que eu não acreditava que era o certo, mas eu decidi concluir. Mais ou menos por volta do meu 4º, 5º período, eu senti mais necessidade de ter dinheiro, né? Porque a faculdade era cara, tinha que ter o custo para ir para a faculdade, imprimir os livros. Eu falei assim, precisa de dinheiro. Isso na época aí, você que já pagava sua faculdade? Ou era... Isso, não, minha mãe me ajudava. Minha mãe me ajudava a faculdade, eu gastava com as minhas despesas, né? No caso, transporte, merenda, às vezes queria sair com um amiguinho, namoradinha, essas coisinhas, tudo era por minha conta, né? Sim. Mas a educação, minha mãe sempre fez questão de bancar. Maravilha. E aí eu comecei a perceber que para mim poder ter dinheiro, eu teria que vender alguma coisa, né? Eu vou arrumar dinheiro aonde? Vou me formar daqui a 3 anos, eu não tenho onde tirar dinheiro. Vender. Mas procurar uma coisa que seja lícita, né? Que de fato esteja dentro do ordenamento, que eu possa trabalhar e ganhar dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar com perfume. Um homem como eu, né? Vendendo batom, maquiagem, rímel, blush, que zero vergonha. No começo foi estranho, né? Eu tenho que aprender a me familiarizar com um produto que não era tão familiar. Não usa, né? Eu acho que não fala, né? Sem perigo de usar.
Mas É. as pessoas Porque usam, você né? vende algo que você consome, é mais fácil. Com certeza. Vende algo que você não consome, é mais complicado. Eu Mas sempre fui apaixonado por perfume. O perfume eu vendia com muita nada. Dizia até que eu era o rei dos perfumes, né? sim. Aprendi sobre fragrâncias, o que é um parfum, um eau de parfum, um eau de toilette. Não Que é sabia. amadeirado, que não é É o grau de fixação dos doce, perfumes. amadeirado. Eu aprendi sobre o que é um batom mate, que o batom mate tem uma fixação muito maior do É que um mesmo. batom que não é mate. Eu comecei a entender sobre nanotecnologia, a ciência por trás do produto, mas o que eu queria de verdade era uma coisa que todo empresário ama e sonha, que é o lucro. Low. Eu aprendi que se eu vendesse, eu tinha dinheiro no bolso, e se eu tivesse dinheiro no bolso, eu poderia realizar meus sonhos. Agora uma dica aí para quem está assistindo. Quais são os principais, como dizer assim, dicas que você pode dar para que tenha uma boa venda? Tipo assim, você tem que saber sempre das indicações, das vantagens. Quais são as 5 principais dicas que você pode dar? Bora lá. Então, eu quero que vocês Vamos falar entendam em uma 3, coisa. 5 dicas aí que você pode passar para a equipe, para o pessoal que está assistindo, né, de como ter dicas de venda. Como é que pode ser feito? Bora lá. Técnica número 1. A gente só vende para quem acredita e confia na gente. Então, vender é igual a conectar. Tem que E confiar primeiro. conectar tem a ver com relacionar. Então, eu só me relaciono com pessoas que eu me conecto. E eu só me conecto com pessoas que eu acredito. Então, a credibilidade, a confiança e o relacionamento é a base da venda. Bacana. Então, a técnica número 1 das vendas é aprenda a se relacionar. Primeiro é ter confiança. Primeiro é ter confiança. Primeiro eu vou procurar uma conexão. Sempre aplica isso com os dentistas Sim. também, né? É ter essa conexão com o paciente. Não adianta eu chegar para o paciente e falar, olha, eu sou Michel Magalhães, sou seu dentista, vou me acompanhar até o consultório 4 e virar as costas pro cara. Se eu quero vender para ele, eu vou chegar pertinho dele. Olá, o seu Rodolfo? Prazer, tudo bem? Seu Rodolfo, eu sou Exatamente. Michel Magalhães, sou eu que vou cuidar do seu sorriso. Eu estou aqui para transformar a sua vida. Você poderia, por bacana. gentileza, me acompanhar até o consultório 4? E aí eu pego na sua mão, lhe tiro e lhe Confiança. acompanho até o consultório, porque a gente está criando uma relação pessoal de confiança. Sim. Então, primeiro eu estou me conectando, eu não lhe conhecia, né? Agora eu já lhe conheço. No meio do caminho até o consultório, eu vou olhar para você, o seu sotaque, você vê que seu relógio é muito bonito, eu também gosto de relógio. Eu vou puxar, que relógio bonito, que marca esse relógio? Entendi. Pulseira de couro, já uma pulseira de um homem mais sofisticado. Rodolfo, você é um cara sofisticado, não é, Rodolfo? Aí já começa a engrandecer, começa a... Claro, criar Nem conexão. que não seja sofisticado, ele já começa a... Mas é porque isso aqui é uma técnica chamada rapport. Rapport nada mais é do que você criar um espelhamento, você criar pontos de conexão com aquele paciente. Por quê? Sim. Vender tem a ver com conectar, que tem a ver com relacionar, que tem a ver com gerar confiança. Eu só compro de quem eu confio. Bacana. É mais ou menos assim. Então, Sim. vender tem a ver com a confiança. Tem que ter proximidade. Então, procure sempre pontos para se conectar com o seu cliente. Seja na área da saúde, seja na área do desenvolvimento humano, seja nas vendas, qualquer outro produto, uma maquiagem, um perfume. Isso dá para praticar em qualquer lugar. Qualquer O negócio. flanelinha que cuida do carro, com quem está no elevador, subindo no elevador com você, em qualquer lugar. Quem trabalha com você, o paciente, em todo lugar. O network abre portas que o mundo empresarial sozinho não consegue abrir. Que o dinheiro não consegue comprar também. Totalmente, doutor. É. E aí eu acredito muito no poder do relacionamento, né? Então, se eu me relaciono com as pessoas, eu crio conexão. Se eu crio conexão, automaticamente eu vou criar vendas. Sim. E aí, lógico, a gente sabe que toda empresa tem que ter lucro. Então, o lucro é importante, mas a conexão ela é acima de tudo isso. Porque às vezes você pode não ter um lucro imediato, mas no médio e longo prazo isso vai abrir portas que você sequer é capaz de imaginar. Exatamente. Então, para mim, a conexão é tudo. E o rapport, sendo bem feito desde o início, isso aqui gera um resultado avassalador no mundo das vendas. Então, vender tem a ver com conectar, relacionar, e tem a ver com acreditar, gerar confiança, e isso vai gerar muitas vendas. Aí vende. Esse é o passo a passo que eu acredito que seja o certo, né? E o rapport é fundamental. Total. Aí tem técnicas mais avançadas, como técnicas de prospecção, tem técnicas de abordagem, como pesquisar o cliente, Perfil comportamental também. perfil comportamental, tem técnicas de fechamento, técnicas de gatilhos mentais, técnica de contornar a objeção. A gente tem um passo a passo. Mas, para mim, vendas tem a ver com conexão. Eu só compro e eu só vendo de quem eu confio. Pessoas. Tem que saber lidar Tudo é com pessoas. pessoas. E aí muita gente fala, né? Mais fácil lidar com bicho que com gente. Por quê? Porque às vezes o animal não faz uma objeção. Ele apanha calado, ele aceita calado. A ração que ele vai comer é aquela que você botou, ele fica caladinho, né? O ser humano vai dizer, mas da última vez era mais macio. Da última vez era um sabor tal, agora já mudou o sabor.
E as pessoas, às vezes, têm esse senso mais crítico que o animal Tem não muito tem, mais, né? tem muito mais. Tanto que o mercado de pet shop hoje não para de crescer. Desde a pandemia para cá, ele vem disparando aí, subindo direto, e Tem que ninguém ter segura muito o animal bicho. mais bem tratado do que ser humano, né? Tem muita Tá gente que mudando esse cenário aí, gradativo, tá mudando. o marido chega para falar, sai daqui, cachorro, e trata o cachorrinho com todo o amor do mundo, né? Mas as coisas estão mudando, as pessoas estão aprendendo que, ainda mais essa nova Meu geração, marido, sai daqui, cachorro. Meu vem, meu amor, velho. amorzinho, aí o cachorro Inverteu. do marido foi embora, né? Dormiu no sofá. Você vê como é que é, né? Mas hoje as pessoas entenderam. Hoje a geração Z, os millennials ou a geração alfa que estão vindo agora, eles entenderam que o maior ativo hoje está nas pessoas. Sim. Só que quando a gente fala do mundo empresarial, a gente tem que entender, né? O maior ativo está nas pessoas, mas não é qualquer pessoa. Tim Collins fala isso com muita clareza, né? Tem que ser as pessoas certas. Certas pro lugar certo. Em Exatamente. quantidade certa. Suficiente para gerar grande resultado. Não pode ser muita gente nem pouca. Tem muita gente que acha que o maior gargalo do mercado hoje é produto, é tecnologia, é mercado, É a e, pessoa certa, em quantidade certa. e em número suficiente. Em quantidade, número suficiente. E eu acredito muito nisso, Porque né? você tem 3 bons no mesmo lugar, desperdício. E onde tem gente parada, todo mundo para, ninguém faz nada, né? Total. E o Jim Collins, ele bate muito forte nisso, né? De você ter as pessoas certas dentro do teu bar. Aonde tem mais pessoas no negócio, tem muito mais chance de erro onde tem as pessoas certas. Por exemplo, não está num negócio que tem, vamos dizer, numa clínica dentária, que precisa de 3 pessoas. Vamos falar de um posto de gasolina. Tem 3 frentistas. Se você colocar 5, muitas vezes você acha que vai melhorar o atendimento. Não vai. Acaba que os 2 ficam enrolando, os 3 que estavam lá também querem enrolar. Aí fica todo mundo fazendo um serviço de um, empurra pro outro, não sai nada. Exatamente. E aí, às vezes, quando precisa de 3, você tem 5. Não dá problema, como também se ficar 2, o pessoal vê que é sobrecarregado e não quer trabalhar. Então, a quantidade de pessoas certa para o lugar certo é fundamental. Exatamente. Né? Isso faz com que não tenha enrolação e o cara também não desista que tem muito trabalho. Exatamente. E aí, uma empresa que entende isso e coloca processos adequados. É difícil essa parte. É aí onde muitos empresários caem, né? E não sei se vocês sabem, mas tem uma estatística que diz que de cada 10 empresas que nascem hoje no Brasil, 7 a 8 caem em menos de um ano. Então, em menos de um ano, 8 empresas que eram para estar no mercado, inseridas, competindo pelo livre direito de mercado, hoje não estão mais lá. Planejamento zero. Mas por que isso acontece? Porque eles não têm estratégia, eles não têm o como, eles não conseguem acertar o caminho certo. Então, o senhor é dentista, né? O senhor passou por uma academia de odontologia, bacharel em odontologia, né? Mas não passou no planejamento, não passou na venda, não passou no administrativo, né? Passou 5 anos aprendendo odontologia. Não passou na foi, doutor? contabilidade, no jurídico, na compras. E isso é muito mais complexo. Marketing. Odontologia, eu sei que quem se forma em odonto sabe odontologia. Pelo menos é o que nós esperamos, né? Sim. 5 anos de academia de odontologia, eu espero que o profissional esteja formado para ser um bom odontólogo, um bom dentista, né? Sim. Só que lá ele não aprende sobre gestão financeira, lá ele não aprende de gestão de pessoas, lá ele não aprende de gestão de negócio, e a gestão de negócio abre um leque infinito. Gestão de processo, gestão comercial, gestão de marketing, gestão de venda, gestão de estoque, e aí muita gente se perde. Se eu pegar o seu jaleco, doutor, e botar em mim, não me vai fazer o dentista, vai, doutor? Não tem como. Não tem primeiro porque não entra, né? Não está mais magro, está mais esbelto. E segundo, porque eu não vivi o que o senhor viveu. Sim. Da mesma forma como talvez pegar meu blazer não vai fazer do senhor um palestrante. Não tem como. Por quê? Porque são áreas diferentes. Eu aprendi, eu falei, não nasci treinador, não nasci palestrante. Eu aprendi e desenvolvi técnicas para me tornar ser o que eu sou hoje. Mas eu fui ensinado. Sim. Da mesma forma, o senhor foi ensinado a ser dentista, e aí quando o senhor foi para o mercado, e o senhor pode falar isso com muito mais propriedade, o senhor viu que o mercado talvez não seja só odontologia, né? Não é mesmo. Talvez não é. Tem que aprender a relacionar, tem que aprender a vender, a parte comercial, né? A parte de marketing. Hoje tudo que se fala é marketing, né, doutor? São vários setores, né? Tem que saber a parte da informática, tecnologia, de sistema. Tem que aprender marketing de venda, né? Marketing de venda, né, interna e marketing de venda Instagram, Facebook, redes sociais, mídias sociais no geral, né? Tem a parte jurídica, a parte contábil, financeiro, departamento de compras tem que desenvolver também. Tem muito setor aí para dentro. Estoque. É conferência de documento mesmo, papelada, estoque, é muita coisa diferente para resolver. E além disso tudo, né? A gente fala que resume em comercial, técnica administrativa. Além disso tudo, né? A gente tem que ver o padrão de consumo do cliente, porque, no caso do paciente, né? No nosso caso. Porque o consumo de 10 anos atrás, vamos falar de 15 anos atrás, da odontologia. Quando começamos a trabalhar, era tipo 2005, 2006, 2007, estava preocupado em fazer extração, colocar dentadura.
Aí 2010 já era muita ortodontia. 2015 já começou o implante. E hoje vai falar de harmonização facial. E Daqui faceta. 5 anos, cirurgias estéticas faciais, né? Já é outra coisa. Faceta também. Então o mercado o consumo vai mudando. O consumidor vai mudando tanto na forma de pensar, tanto na forma de tratar dos dentes, como na forma de comprar. Porque antes comprava, era um panfletinho na porta, comprava. Depois é placa, depois é programa de televisão, propaganda na Globo, propaganda na SBT, e não tinha mídias sociais. Entrou a pandemia 2020, pouquíssimos compravam pelo Instagram, por Facebook, né, por redes sociais. Tinha OLX, né? OLX tinha já, já tinha. Era só OLX, olha lá, compra e venda e Classificados do tal. jornal. É, entendeu? E aí começou, agora redes sociais e tá Tudo é mudando muito. ADS agora, né? E, Instagram ADS, TikTok e surgiu uma ADS, profissão do ADS, que é o seu tráfego pago, já tá acabando essa profissão, foi uma profissão gestor de curta, tráfego, né? muito curta, que começou em 2019, 2020. Que a gente vê, começou a pegar, né? E a gente tá vendo o prazo, já parece que tem um prazo para acabar. Estão ameaçando esse prazo de acabar, Hoje a porque IA a IA está totalmente. cuidando disso, né? E como é que você vê esse consumo aí no mercado de trabalho mesmo, da inteligência emocional, do coaching, dessa parte do seu trabalho? Como é que você vê essa mudança do perfil? Porque quando muda o perfil de venda da odontologia, muda o perfil do empresário também que está lá, né? Totalmente. Muda o perfil dos seus treinamentos também. Como é que Total. você vê os consumidores do seu produto? Como é que você vê esse mercado hoje? Bora Como lá. era e como está hoje, como é que vai ficar? Resumindo assim. Bora lá. O meu negócio, até que ele não foi tão afetado diretamente pelo avanço da IA, porque o meu negócio é pessoas, né? E Sim, querendo ou não, a IA, ela tem que ser orquestrada por alguém. A IA, tudo que tem a ver com o operacional, a IA vai substituir. sim. Então, se você hoje trabalha fazendo algo manual, que é repetitivo, é sistemático e é burocrático, não se preocupe. Nos próximos 3 anos, a sua função vai desaparecer. Então, todos aqueles que só designam funções operacionais, robóticas e sistemáticas nos próximos 3 anos vai ser substituído pela IA. Vai fazer um curso então logo. Tem que Começa. imediatamente, lá que você termine de escutar o podcast, e depois vá correndo procurar um curso de IA, tá? Isso, se no telefone dele não aparecer, sem ele procurar. Porque já tá ouvindo nossa conversa, né? Já tá ouvindo a conversa, vai aparecer lá. Não se preocupe se aparecer alguma coisa lá. E faz parte do algoritmo, Não é né? espião, faz parte do Faz algoritmo parte do do sujeito. algoritmo. Exatamente. Então, na minha área, como a minha área é formar pessoas, agora, nesse momento, mudou apenas na metodologia do ensino. Sim. Então, hoje, o conhecimento está descentralizado. Antes, poucas pessoas que a gente chamava de estudiosos, ou professores, ou cientistas, eles detinham a informação. Porém, você pagava caro para obter aquela informação. Hoje, o jogo virou. Hoje, a informação está descentralizada. Qualquer pessoa que souber fazer a pergunta certa dentro do algoritmo, ela vai ter a resposta certa, desde que ela dê o comando exato para a inteligência artificial. Já eu costumo dizer, né? A minha área, que é liderança e gestão, agora a IA não vai conseguir tomar de conta. Por quê? Porque liderar tem a ver com o calor humano, tem a ver do contato com as pessoas, tem a ver com o seu grau de empatia, o seu grau de conexão. E isso hoje a IA ainda Não vai. não faz. Mas logo, a gestão a IA já faz. Você entregar uma DRE para ela, uma EBITDA, um balanço patrimonial, ela vai te dar os indicadores, ela vai te dar a opinião dela, ela vai te dar as informações de acordo com a técnica correta que é feita no mundo todo. Sim. Gestão empresarial você consegue fazer pela IA, com certos limites, né? Mas a liderança que tem a ver com o calor humano, do cuidado, do zelo, do carinho que você tem com as pessoas, isso aí a IA não vai fazer tão cedo. Mas a tendência mudou. Pergunta de liderança. Delegar ou delargar? São duas coisas completamente diferentes, né? Quando você delega algo para alguém, você está dizendo que você confia que aquela pessoa vai executar com maestria aquela função. Sim. Já você vai delargar, já se torna algo diferente, porque nem todo mundo está disposto a assumir a função da delegação. Por quê? Tem uma estatística que diz que 93% das ordens são mal executadas por erro de delegação. Você delarga. Tem gente que Fala aí, delega, deixa lá pra lá e vai embora. tem gente que delega, mas não confia. Então, delegação sem confiança não existe. E tem gente que já faz o excesso, né? Delarga, já confia até demais. Olha, doutor Dô, faz o seguinte, pega aqui a chave da minha empresa, vou deixar aqui com o senhor, e daqui a um mês eu volto e o senhor me mostra o que foi que o senhor fez. Tem que ter muita coragem. Tem ou não tem, doutor? Não tem como, né? Numa empresa que tem custos Acompanhar fixos, sistema, acompanhar a câmera, conversa, ligar, né? é loucura. Ver despesa. A nível de gestão, isso é loucura. Por quê?
Porque para mim delegar, eu preciso confiar nas pessoas. Se as pessoas não estão prontas para assumir aquela função, e eu dar uma função para elas que é muito inerente à função dela, talvez ela não dê conta. Mas se eu liderar, der feedback, der acompanhamento, aquela pessoa tende a performar muito mais. Hoje, na nossa reunião, agora há pouco, a gente falou sobre o ciclo PDCA, né? Sim. Planejar, desenvolver, executar, corrigir, checar. E para nós isso é muito importante, porque eu não vou entregar uma mão para uma pessoa que a gente chama de incompetente temporário, uma coisa que é de alto grau, para eu poder simplesmente confiar que ele vai fazer sem ele ter a técnica. Não tem como. Então eu tenho que entregar, mas ir ali acompanhando, dando feedback, dando as ferramentas que ele precisa para ele prosperar, até que ele possa caminhar com os próprios pés. Né? Agora sim, diferença de chefe e líder. O chefe é um cara que cobra, que manda, que diz vai lá fazer. O líder ele acompanha. O líder ele gosta de estar junto, participa, fala vamos lá e tal, né? Então o chefe e o líder são duas coisas diferentes. Total. Os dois podem delegar ou só o líder que pode delegar? E o chefe não delega, ele só manda. Como é que você vê isso? Pergunta poderosa, tá? A pergunta vai. Bora lá. Pode dificultar um pouquinho aí. Chefe e líder. O chefe fala, faça. Sim. O líder fala, vamos fazer. Exatamente. Funções diferentes, tá? Então, quem delega, delega porque confia. Mas quem confia, confia porque preparou. Então, primeiro eu preparo as pessoas. O líder, ele se acerca disso. É o líder, então. Total. Você- O chefe, ele costuma delargar, né? Porque o chefe geralmente tem aquela função de líder mais escravagista, mais comportamental. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Isso funcionou lá atrás, na época dos baby boomers. Na época que os homens, a força operária era o workaholic, vivia de trabalhar 16, 18 horas por dia. Naquela época funcionou. Hoje em dia, a geração alfa, a geração Z, elas não querem mais trabalhar como antigamente, eles querem trabalhar de frente com a cachoeira, ele monta o roteiro dele, as horas de trabalho dele, ele monta a metodologia dele e aquilo dali vai ser o norte dele. E se não for aquilo, ele não quer. Então, liderar essas pessoas hoje tem que ter mais essa habilidade, tem que ter mais esse feeling, né? Tem muita gente que fala, eu não contrato geração Z, a geração Z é fresca, a Mas geração tem Z cara é bom, tem cara bom. Tem muito não cara tem bom. como sobreviver mais sem ela, doutor. Tem Se o cara cara bom quiser usar um alargador na orelha, ele pode usar. Se o cara quiser pintar o cabelo dele de roxo, ele pode pintar. Quem sou eu para dizer o que ele vai ou não fazer? Sim. Ele precisa usar um blazer, uma maleta, um executivo. Eu não preciso fazer isso. O que ele precisa me entregar é o quê? O resultado. Resultado. Mas para eu delegar, eu preciso confiar que ele vai ter os processos certos, vai ter as pessoas certas, os instrumentos, as ferramentas certas para ele gerar aquela performance. Então a gente sempre fica sempre muito atento a isso, tá, doutor? Bacana, bacana. E aí essa ligação entre a inteligência artificial e pessoas, aí nós falamos de delegar e delargar. Falamos de líder e chefe. Agora vamos falar da inteligência artificial ligado à liderança. Né? Há 5 anos atrás, a gente sabe que a inteligência artificial existe antes da gente nascer. Sim, desde Já antigo. Falar, a inteligência artificial é algo novo. Não é, é O velho. próprio filme Matrix, em 1998, já falou sobre isso, né? Eu tinha 8 anos de É idade. antiguíssimo, já faz muito tempo. O mundo Então, dominado pela IA. A inteligência artificial veio gradativamente, veio crescendo, veio desenvolvendo e hoje está a olho de todo mundo. Né? Mas a liderança continua, o trabalho continua, muito trabalho vai ser substituído, mas muitos outros vão surgindo, né? Talvez provisório, talvez definitivo. Mas como é que você vê isso no nosso futuro agora? Por exemplo, assim, quando eu clico lá e digito, quero fazer um planejamento estratégico, aparece lá. Quero ver quais as dificuldades, defeitos, tudo aparece lá hoje no sistema. Se você começa a descrever você, vai aparecer o que você tem que fazer. Né? Totalmente. Hoje na odontologia já existe, a gente tira um raio-x, né, panorâmica, e aí já consegue fazer o diagnóstico. Né? Tira um raio-x do braço, já consegue fazer o diagnóstico. Imediato. Se tem um nódulo, se não tem na musculatura, qual é a camada, né? Uhum. Da harmonização em si, harmonização facial, harmonização corporal. Se tirar uma foto da pessoa, já sabe peso, balança, tal, aquele negócio, já sabe quanto que tem que reduzir de peso, quantos exercícios tem que fazer, o que tem que alimentar. Né? Então, essas pequenas, grandes coisas estão substituindo a medicina. Está substituindo a parte geral, né? Medicina, odontologia, a parte também do treinamento de pessoas, de gestão de pessoas. Aonde você vê essa caminhada de que você tem que e deve e lida com pessoas, ainda mais de um QI um pouco elevado, querendo uma parte que é mais questionador, não elevado, mas questionador, que é empresário, político, né? E autônomo, né? Que é o cara que é mais questionador. Como é que você vê essa parte de lidar com pessoas e inteligência artificial? Porque muitos já começam a achar que o coach não vai existir mais. Como é que você lida com isso? Bora lá.
Porque falar que advogado não vai existir, eu escuto muito. Sim. Não vai existir contador, eu já vi muito. Quando começa a partir para a área da saúde, já começa a mudar um pouco. Né? E os professores, muitos já foram substituídos. Né? Tão quanto a gente sabe que as universidades diminuiu. Né? Diminuíram muito a questão de alunos, muita questão de professores, e foi para tudo EAD. Né? Já faz muito tempo. Né? Como é que você vê esse trabalho com você? Bora lá. O Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê, ele fala uma teoria chamada Teoria do Círculo Dourado, que ela fala sobre o que, o como e o porquê. São coisas diferentes. O que e o como, muitas vezes eu consigo no lado cognitivo. Então, por exemplo, como tem uma barriga tanquinho, se eu colocar no Google, aparece lá no Google. Vai aparecer. Então, Se eu colocar no chat GPT. uma atualização com o Monjaro do Paraguai. Olha aí. Se eu botar no chat GPT me deu um cronograma de ações para eu poder fazer uma dieta, perder peso, ter um balanço nutricional, ele vai me dar. Sim. Certamente vai me dar uma dieta, vai me dar padrões de consumo, padrões comportamentais. E aqui eu começo a descobrir o como e o que. O que eu vou querer? Barriga tanquinho. Como que eu vou fazer? O chat me deu todo o cronograma do que eu tenho que fazer, a alimentação que eu tenho que fazer. Mas eu ter o como e ter o que vai garantir que eu vou executar isso? Não. O que garante que eu vou ter esse resultado? Ele queira. Sabe por que eu vou fazer isso? E o Tem que convencer ele a fazer isso. E o porquê, ele é muito subjetivo. Por que as pessoas tomam certa decisão? Por que eu vou me envolver com pessoas que não era para me envolver? Por que eu vou gastar meu dinheiro com coisas que não era para eu gastar? Que já se viu pegando e frequentando ambientes que não era para você frequentar? Você sabe que não era para frequentar, você sabe que não era para você se envolver e sabe que não era para comprar, e você vai lá e compra. E aí vem o porquê das coisas, né? E o porquê, ele é algo muito mais subjetivo. E esse porquê, ele está entranhado nas nossas crenças, nas nossas memórias, nas nossas experiências. E aí, máquina nenhuma vai conseguir entrar até que o ser humano se permita viver esse processo. Então, pessoas são subjetivas, né? Como eu falei agora há pouco, pessoas não vêm com manual de instrução. Não vem. Mas quando eu começo a entender os padrões, quando eu começo a entender os comportamentos, as crenças, as memórias, os traumas, e eu, como profissional, tenho o poder de redimensionar aquilo, ou eu tenho o poder de reprogramar aquelas crenças, você começa a ver aquelas pessoas que antes eram, entre aspas, marionetes de um sistema, e elas passam a dominar o sistema, porque elas entenderam que elas mereciam viver algo maior. Então, tecnicamente, hoje a informação está descentralizada. Qualquer pessoa tem acesso à informação, mas saber que eu tenho aquilo garante que eu vá fazer? Talvez não. E eu costumo dizer, né, que saber sem fazer não adianta nada. Então, tem um cara que eu gosto muito chamado Yuval Harari, né? No Annual Meet de 2018, ele falou uma frase que me impactou bastante. Ele falou assim: organismos são algoritmos. Então, se eu entendo, se eu consigo hackear um organismo, eu consigo transformar aquilo em um algoritmo. Sim. E o algoritmo, ele vai trabalhar com aquela grande capacidade de dados e autoprocessamento de internet que eu consigo para gerar respostas assertivas. Então, hoje, através da inteligência artificial, eu consigo fazer um hacker, eu consigo hackear o corpo humano, eu consigo hackear a mente humana para entender como é que funcionam aqueles padrões, qual é o braço da ciência que vai me indicar o caminho exato e o tratamento adequado para aquele caso. Então, a inteligência artificial, ela me ajuda no lado cognitivo, ele me dá como se ele acendesse uma lanterna, né? Eu estou no meio do escuro, eu não sei para onde ir. Ele vai lá, liga uma lanterna, me dá uma direção, porém, eu agora preciso investigar, eu preciso ir atrás, eu preciso ter esse relacionamento, esse contato com o meu cliente, para que ele se abra para mim. Porque, por exemplo, tem coisas que você não fala nem para o seu melhor amigo, não é, doutor? Sim. São coisas que são pessoais suas. A mesma coisa, tem coisas que você vai confiar e entregar na internet. Nunca. Às vezes tem coisa que a gente evita até falar porque o celular está escutando tudo, né? O próprio Steve Jobs, ele bota uma fitinha na câmera do celular dele, porque ela sabe que toda hora ela está gravando, está espionando as pessoas, né? Então, saber é uma coisa, mas fazer é outra. E eu, como profissional de desenvolvimento humano, eu vou lá no mais profundo eu das pessoas, eu procuro, primeiro, analisar e diagnosticar aonde, em qual esfera do desenvolvimento humano ela tem sido travada, onde é que ela tem enfrentado os obstáculos, mais tem enfrentado dificuldades, para que junto com ele querendo tomar a decisão, a gente consiga construir uma rota de sucesso e eu possa levar ele do ponto A até o ponto B com maestria, sem que os obstáculos eliminem ele. Então eu faço uma condução emocional, não apenas racional. Que é emocional que
determina o resultado. Eu digo que 90% dos resultados é feito pela base emocional, doutor. 10%... A decisão é emocional. O próprio Einstein falava que a gente só usa 10% da nossa cabeça racional, né? É. Porque tem outro 90% que não é racional, que é o lado emocional. A decisão é emocional. E aí o interessante agora é saber equilibrar isso. O lado digital, tecnológico, com alta base de conteúdo, alta base de dados, também puxando para o lado humano, onde as pessoas querem despertar a melhor versão, elas querem ser pessoas melhores, querem ser pais melhores, querem ser líderes melhores, querem ser amigos de trabalho melhores, as pessoas já querem ser melhores, a gente percebe que as pessoas querem melhorar. Já foi a época que o pessoal bebia muito, não cuidava, não praticava esporte, fumava, né? Corria de carro a todo vapor, né? Comia só besteira, alimentação horrível, né? Hoje, cada vez a alimentação tanto mais caro, né? Quanto melhor. A academia está enchendo, a academia que também não tinha, né? É o poder de consumo que está mudando, né? Tanto o poder quanto a vontade do consumo é diferente, né? E aí a gente está falando agora, né, sobre como a inteligência artificial muda esses padrões, né? Sim. Eu estava conversando com um colega meu que é dono de um bar também, e ele falou, você falou do Monjaro, né? Ele falou assim, cara, o Monjaro tá me quebrando. Porque ninguém mais quer comer tira-gosto, não. O cara chega cheio do Monjaro, não quer ver o tira-gosto, já fala aquela careta, porque não aguenta comer gordura. E comida de bar é gordurosa. E é uma estatística que esse último ano foi o ano que menos consumiu combustível na aviação brasileira, acho que mundial, né, de proporcional ao número de passageiros. Então, por que está consumindo menos combustível? Porque o povo está emagrecendo também. Né? Certeza. Isso é uma estatística Eu não sabia. real e pesada. É. Não sabia. Porque o combustível, a gente tem metas de combustível, né? Então, as metas de combustível foram batidas, as metas de combustível na aviação, tanto que a meta de combustível vai aumentar a meta agora. Relação peso-potência, né? É, peso-potência. Misericórdia. Mas é verdade. E aí esse mesmo amigo do bar falou, olha, antigamente esse pessoal... É interessante, né? Mas mudou, assim, não mudou 10 pessoas, mudou a população inteira. É verdade. É um padrão de cultura, né? Um padrão cultural. E aí meu colega falou, Michel, as pessoas vinham para cá pro bar, às vezes passavam a noite no bar, viravam o dia do bar, é o famoso virote, como as pessoas chamam, né? Hoje acabou isso, Michel. Tá bom. Ou a pessoa bebe aqui até 8 horas, 9 horas, quando chega 10 horas o cara tem um pedal para fazer amanhã de manhã, 7 horas da manhã. Que maravilha. Ou vai correr, vai acordar 5 horas. Então, o cara falou, Michel, tá quebrando, eu vou desistir do ramo de bar, porque as pessoas não querem mais nem comer nem beber. Monta a bicicletaria lá, ué. Então, acabou. Uma coisa que eu vi agora no curso que eu fiz recentemente, que me impactou muito, doutor. Porque nós vivemos um momento de crise. O Brasil hoje não vive o seu melhor momento. Tanto político, econômico, social, de valores. A gente está vivendo essa crise muito forte, né? E meu amigo falou assim, Michel, o Brasil está aumentando o número de igreja, né? E os empresários estão indo embora tudo do Paraguai. Já passaram de 300 mil empresários no Paraguai. Então... Não tem como falar que a estatística não acha real, que é né? real. É um fato. Real, Eu digo que chega até dizer que a gente não. está perto de viver um crash econômico. Se a gente continuar do jeito que a gente está, político, social, econômico, a gente vai para o estado de recessão econômica em pouco tempo. Mas eu não estou aqui para botar pânico em ninguém, tá? Fiquem tranquilos. O que eu estou dizendo para vocês? O padrão de consumo mudou. Quem não se adaptar para esse novo momento vai entrar em extinção. E a frase que me impactou que o rapaz falou foi: o dinheiro está saindo da mão do incompetente e está indo para a mão do competente. Então, se eu não souber a técnica, se eu não souber como... Dói, é duro. Tá saindo da nossa mão. Pode se tornar competente. Quem é que eu quero aprender a virar um competente, né? É duro, doutor, mas é verdade. Hoje você vê que a maior parte dos brasileiros hoje estão tendo dificuldade de manter a alimentação saudável em casa. Por quê? Porque olha quanto é que tá o preço. Minha mãe comprou agora um patinho de R$62 o quilo. A mordida do queiro é R$10. Já pensou, você olha pro misto, você já pagou 15 contas. Antigamente você tomava um café com um pingado, né? Que chamava com misto quente, era R$10. Hoje você não gasta menos que R$20 para você comer um misto quente e um café. Nem pode, né? Então as coisas aumentaram muito. Então, se eu não aprender a me tornar o competente, eu vou viver eternamente como incompetente. E isso refletirá na pobreza mundial. Então, se eu tiver que pagar um preço, como eu sair de ser um incompetente e me tornar um competente consciente. E tem gente que é tão bom que nem sabe que é tão bom, né? Mas a maioria de nós treina, se nós nos aperfeiçoamos para a gente chegar e nos tornarmos um competente consciente. Você é bom e você sabe que você é bom, que você sabe o caminho que você trilhou. Então esse é um desafio muito grande, mas eu acredito muito, doutor, que nós vamos virar esse jogo. Verá. Nós estamos aqui vivendo na época da Copa, né? É um jogo. O mundo empresarial, o mundo dos negócios, o mundo das vendas é um jogo. O mundo do desenvolvimento humano é um jogo. É um jogo, uma guerra mesmo. É uma guerra.
física, emocional e espiritual é completa. Mas Deus sabe de tudo, né? Falei que agradeço a Deus, porque Deus sabia que a gente ia estar aqui juntos conversando sobre isso hoje. E eu sei que Deus tem que transformar o mundo num lugar melhor, porque faz parte da promessa dele. Exatamente. E nós não viemos para sofrer, né? Da lá da Bíblia fala, nós viemos para ter vida e vida em abundância. A gente vive hoje uma vida em escassez, é porque essa escassez revela um deserto. E esse deserto lá na frente revela o quê? Uma promessa, uma bênção, uma Que vai prosperidade. acontecer. José do Egito foi jogado num buraco, né? Sim. Mas aquele buraco foi uma alavanca para os resultados dele. Se ele não fosse para o buraco, se ele não fosse para a cova, talvez ele nunca teria virado governador. Exatamente. Então eu acredito muito no poder do processo, né? Viver o deserto para que eu possa aprender chegar ao extraordinário logo, logo. Exatamente, doutor. Eu acredito muito Mateus 2,12, tudo que pedir, receberá. E pedir de verdade em seu nome. Coração. Em nome de Deus, receberá isso aí. Amém. Michel, muito bom, cara. Obrigado aí por todo o seu conhecimento que tem passado. Agora eu pedi para você dar a última dica aqui para os nossos ouvintes. Dá uma dica, aquela dica especial de ouro aí, para falar que valeu mesmo assistir o treinamento do homem e que eu aprendi muita coisa. Dá uma dica especial aí. O que o coaching e a inteligência emocional interfere e faz melhorar a vida das pessoas e como pode te procurar. Bora lá. Entrar nesse trabalho aí, esse aprendizado. Bora lá. Pessoal, uma coisa que eu costumo falar com os meus clientes e que é muito verdade, porque quando a gente fala em liderança, a gente está falando em inspirar pessoas. Quando eu falo em ensinar as pessoas a conquistarem algo maior e melhor, é porque em algum momento elas têm que ter conquistado aquilo. Então, liderar é primeiro mudar a minha vida para eu querer mudar a vida dos outros. Mas eu só consigo mudar a minha vida quando eu consigo ter uma identidade clara de quem eu sou. Para que Deus me criou? Como é que Deus me fez? O que é que Deus quer de mim? E aqui eu abro espaço para uma via religiosa, porque identidade tem a ver com a criação, o que Deus designou para mim. Nós somos únicos, eu tenho minha identidade que eu falo de minha impressão digital, né? Só eu tenho minha impressão digital, porque Deus me criou desse jeito. Então, descubra quem você é na sua essência. Para querer mostrar para os outros algo que você não é. Para querer comprar coisas para provar algo que você não é. Talvez pessoas que nem gostem de você. Então, aprenda a olhar para você e gostar de você. Saber para que Deus me criou assim, por que Deus me criou dessa forma, o que Deus pretende alcançar comigo, eu sendo do jeito que eu sou. Lógico, a gente pode melhorar e aperfeiçoar. Sim, mas desenvolver uma identidade clara me prepara para fazer. Porque a identidade é o ser. O fazer é o próximo nível da pirâmide. Porque eu só vou fazer aquilo que o meu ser for capaz de fazer. Lord. Então, aí vem o resultado. O resultado é a última esfera, que é o ter, que é o merecimento. Mas até chegar no ter, tem que fazer. E para fazer, tem que ser. Então, o que é que eu digo para vocês? Invista forte em você. Mergulhe dentro do seu coração e destrave a sua melhor versão. Mostre para você e para o mundo que você é capaz de fazer voos cada vez mais altos. E, consequentemente, você vai começar a agir, a produzir. Muitas pessoas falam da procrastinação, né? Todo ser humano, de forma nata, ele é procrastinador. Mas se você sabe quem você é, se você sabe o que você vai alcançar, você tem promessas sobre a tua vida, você vai pagar o preço que você tem que ser, do que tem que ser feito, e você vai alcançar os seus sonhos. Então, focar no ser, no fazer e, por último, o ter. Ter vai ser consequência de um ser forte e de um fazer forte. O ser é fundamental. O ser é a base de tudo. É isso aí, Michel. Maravilha, viu? Obrigado aí pela nossa conversa. Foi excelente, muito boa. Né? E vou te convidar mais vezes, porque o assunto não acaba tão cedo, né? Se a gente falar, vai escutando. Eu perco até a vontade de falar, que eu quero ficar escutando cada vez mais para aprender. Cada dia mais. Muito obrigado aí Eu que agradeço, doutor. pela nossa conversa, pelo convite de vir lá de Teresina só para conversar um pouquinho conosco aqui em São Luís. Tá? E até a próxima. Pessoal, muito obrigado a todos. Conversa de Milhões está terminando por aqui mais uma vez, com o Michel Magalhães e com o Rodolfo Trandaflor. Obrigado. Fica com Deus. Abraço. Tchau, gente.